Somos todos pecadores? Vamos ver o que a palavra diz. Eu vou fazer 2 vídeos aqui. Vou separar em 2 porque é bem longo esse estudo que eu preparei. E eu quero aqui primeiro fazer uma abordagem aqui do Salmo 1. Pega aí o Salmo 1. E vamos ver o que acontece. Tem 2 chavões que usam muito. E são as mesmas pessoas que usam esses 2 chavões ao mesmo tempo. Um é: somos todos filhos de Deus. Eu já fiz um vídeo, tá aí no canal. Somos todos filhos de Deus? A Bíblia diz que não somos todos filhos de Deus. Que os filhos de Deus são aqueles que creram em Jesus e receberam seu sacrifício. Aí os mesmos que usam esse chavão dizem: somos todos pecadores. Espera aí, tem uma incoerência aqui. O que acontece? Vamos ler Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele já começa dando 3 classes de pessoas: os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Primeira coisa que eu observo: aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, esse então não é nem ímpio, nem pecador e nem escarnecedor. Então a gente já entende aqui que são 4 tipos de pessoas. Os justos, ele fala do justo. O justo não é nem ímpio, nem pecador, nem escarnecedor. Se ele está dizendo para mim que eu não tenho que me deter no caminho dos pecadores, quer dizer que eu não tenho que ser pecador. Então, como que todos são pecadores? Muito bem, vamos lá, vou chegar lá. Os ímpios, as pessoas dizem muito, né? Mas Jesus se assentou com os pecadores, andou com os pecadores, e não sei o quê. Sim, mas olha o que ele está dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não pode ouvir o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? É aquele que não crê em Deus. É aquele que não quer ouvir os conselhos de Deus. Não anda segundo a vontade de Deus. Esse é o ímpio. E o ímpio tem prazer no mal. Então, ele vai te aconselhar, você não vai ouvir o conselho do ímpio. Isso não quer dizer que você não tem que falar com o ímpio, que você tem que ficar longe dele, não é isso. Jesus ia para todo lugar, e quando Jesus ia, por exemplo, foi na casa de Zaqueu, os religiosos criticavam ele. Jesus está na casa de um pecador, comendo com um pecador. Mas Jesus foi levar salvação para aquele lugar. Quando você vai a qualquer lugar, você tem que ser luz, não ter que se misturar, junto e misturado, entendeu? Você tem que ser luz. E o que é ser luz? É levar salvação, é levar diferença, é levar a luz de Deus. Muito bem. Os ímpios, você não tem que ouvir o conselho. E os pecadores? Não se detém no caminho dos pecadores. Não é que para conversar com ele. Não se deter no caminho é fazer o que ele faz.
Eu não vou agir como ele age, viver como ele vive, caminhar como ele caminha. Isso não quer dizer que eu não tenho que falar com ele, eu tenho que ir até ele para levar a palavra de Deus, né? Eu tenho que amá-lo, posso ter uma amizade com ele, entendeu? Conversar, mas eu não tenho que fazer como ele faz, agir como ele age. Isso é não se deter no caminho dos pecadores, porque eu tenho que ser diferente. E os escarnecedores? Os escarnecedores é outra classe de pessoas. Então, o ímpio é aquele que não tem fé, que não tem prazer nas coisas de Deus, tá? Longe de Deus. O pecador é aquele que é escravo do pecado, que tem prazer no pecado, né? E o escarnecedor? Ele diz que eu não tenho que me assentar à roda dos escarnecedores. Escarnecer de Deus é zombar de Deus, fazer piada com as coisas de Deus. E os zombadores de Deus têm dois tipos. Vamos dizer que seriam aqueles ateus, talvez que zombam das coisas de Deus, né? Tem os zombadores. E eu não vou sentar na roda dos escarnecedores, tipo, eu não vou me sentar para comer com colegas de trabalho se eles começam a ter comportamentos zombando de Deus. Se eles começam a fazer piadas, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, falando blasfêmias contra Deus, e eu vou estar ali no meio deles rindo, não é por aí. Eu tenho que ser luz, eu não tenho que ser influenciado, eu tenho que influenciar. Se eu não estou conseguindo influenciá-los, eu tenho que estar fora, entendeu? Não que eu não tenha que levar a palavra a eles, mas me assentar e rir com eles do que eles escarnecem de Deus, não. E tem outro tipo de escarnecedor que é o religioso, que é aquele falso profeta que distorce a palavra segundo as suas ideias, as suas doutrinas de demônios, e que fala em nome de Deus quando Deus não mandou falar. Esse também é escarnecedor das coisas de Deus, escarnecedor de Deus. Esse é o que diz aqui, ó. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Olha só, aqui ele não está falando dos ímpios que estão no mundo. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. Esse escarnecedor, que diz lá em Salmo 1, que eu não tenho que me assentar para comer, e quando Paulo aqui está dizendo para não me assentar para comer com aquele que se diz irmão, mas é devasso, avarento, idólatra, maldizente, roubador, beberrão. Por quê? Ele está se dizendo irmão, mas ele está agindo, né, contra toda a justiça de Deus. Ou seja, ele está escarnecendo contra Deus. E com isso eu não tenho nem que comer. Com esse eu tenho que julgar. Ele está dizendo, vós julgais os que estão dentro. Os que estão fora não. Os que estão fora têm que levar o evangelho. Mas os que estão dentro eu tenho que julgar se são escarnecedores de Deus
ou não, se eu vou me assentar na mesa com eles para comer ou não. Porque aquele que se diz irmão conhece a palavra, mas age completamente escarnecendo de Deus, esse eu não tenho que ter nenhuma aliança. Entendeu? Então essa é a diferença dos pecadores, ímpios e escarnecedores. Eu vou gravar outro vídeo para explicar outras passagens. Por que eu não sou pecadora? Não posso levar esse título de pecador, tá? Mas Paulo chama os cristãos de santos de Deus. E o salmista aqui está dizendo, não faça como os pecadores. Então quer dizer que pecador é um título que eu não posso carregar. Não quer dizer que eu nunca vou pecar. Mas eu vou explicar isso melhor no segundo vídeo. Valeu.